Olá, alunos do sétimo ano da Redação 1. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, iremos fazer a continuação do módulo 7, falando sobre as atividades econômicas da região Centro-Sul. Primeiramente, é importante lembrarmos que a região Centro-Sul é uma região geoeconômica, assim como o Complexo Amazônico e a região Nordeste. A região Centro-Sul tem particularidades econômicas que a diferencia das demais regiões geoeconômicas, e é isso que iremos trabalhar na aula de hoje. Até o início do século XX, o Brasil era basicamente um país agroexportador, ou seja, ele dependia basicamente da agricultura, pecuária, além de outras atividades primárias. Sendo que a atual região Centro-Sul, ela tinha uma atividade predominante, uma atividade primária, que era o cultivo do café. E a partir do cultivo do café e outros fatores, começou a se desenvolver a indústria no país, a partir da década de 30, principalmente na atual região Centro-Sul, mais especificamente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais. Então, a partir disso, o processo de industrialização alterou a configuração territorial e até mesmo dos núcleos urbanos da atual região Centro-Sul. E, a partir disso, a região Centro-Sul se tornou o principal polo econômico do país. A partir do momento em que ocorreu o desenvolvimento industrial na região Centro-Sul, com a respectiva modernização das indústrias, principalmente localizadas a priori nas cidades, consequentemente, isso teve reflexo no campo, porque as atividades agrícolas passaram a ser mecanizadas, mais modernas, com a introdução de máquinas ao longo dos anos, como por exemplo tratores, semeadeiras, colheitadeiras, o que facilitou a produção, aumentando cada vez mais, mas ao mesmo tempo deixando bem claro que essa modernização agrícola ela ocorreu principalmente nas grandes propriedades, cujo foco principal é a exportação. E o Brasil, como efeito dessas atividades praticadas no campo, tornou o país cada vez mais dependente de produtos agroindustriais, sendo que esses produtos agroindustriais são os produtos que normalmente utilizam agrotóxicos, utilizam tecnologia, biotecnologia a favor desse tipo de produção, o que acelera, obviamente, a produtividade, mas ao mesmo tempo traz consequências ambientais e sociais. Para enfatizarmos mais o setor industrial da região Centro-Sul, que a torna inclusive o principal polo econômico do país, precisamos fazer um breve histórico em relação ao desenvolvimento industrial nessa região. Foi a partir principalmente da Primeira Guerra Mundial que o Brasil passou por um processo de substituição de importação, ou seja, as grandes potências envolvidas em guerras deixaram de vender produtos industriais para o Brasil e nesse contexto o país foi obrigado a fabricar dentro do próprio território. Além, claro, da economia cafeeira, que começou a entrar em crise, todo esse capital destinado à produção do café passou a ser destinado justamente à produção industrial. Então, a partir disso, o desenvolvimento ocorreu e, com a ajuda do governo de Getúlio Vargas, esse processo se desenvolveu mais ainda e continuou ao longo dos anos com os governos posteriores, como por exemplo Juscelino Kubitschek. Então, nesse contexto, podemos dizer que o desenvolvimento industrial da atual região Centro-Sul a torna uma região bem importante em relação ao setor secundário, o que fez que, obviamente, essa região se tornasse um grande polo econômico do país. Então, a partir disso, podemos concluir que o parque industrial da região Centro-Sul é bem diversificada. Então, podemos encontrar indústrias relacionadas ao setor naval, ligadas ao setor de energia, ao setor agropecuário, à indústria têxtil, petroquímica. Então, são vários tipos de indústrias ao longo da região, até porque a região Centro-Sul
quando a gente trata regiões geoeconômicas, ela engloba um território maior do que a regionalização do IBGE. Então, por isso, a variedade, a diversidade do parque industrial acaba sendo muito maior, com indústrias muito modernas, inclusive sendo consideradas as indústrias mais modernas do território brasileiro. Pelo fato da industrialização ter se iniciado na região Centro-Sul, tivemos no nosso país um processo de concentração industrial nessa região, o que ocasionou inclusive a migração muito intensa de pessoas de outras regiões do país em direção a essa região. Então, a concentração das principais atividades econômicas, das principais indústrias, ocorreu justamente nessa região, sendo que hoje em dia, embora ocorra um processo de desconcentração industrial devido a vantagens locacionais que outras regiões possam oferecer, a região Centro-Sul continua sendo a região onde tem a concentração maior de indústrias, principalmente as indústrias que envolvem um nível de tecnologia mais avançado. Quando a gente fala das principais unidades espaciais do Centro-Sul, temos que considerar que no complexo regional Centro-Sul está a metrópole brasileira, que é São Paulo, que tem um poder de influência muito grande perante outros estados e outras regiões do país. E no Centro-Sul também tem outras metrópoles nacionais importantes, que é o caso de Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e demais aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes, que é o caso, por exemplo, de Goiás e Campinas.